Houve um motivo a ser fotografado, né? Estava lá eu sentado, talvez a luz, eu achei bacana essa foto por conta da luz que entra, mas essa foto existiu porque achou-se necessário fazer o clique neste momento, né? Uma outra imagem que eu achei, eu acho que bastante gente tem, são esses eventos que aconteciam quando a gente era criança, né? Está eu aqui vestido, né? Festa junina. E é engraçado que essa imagem, ela tem uma história, né? Essa menina, quando eu tinha essa idade, ela mordia meu braço. E justo nesse dia que eu fui dançar, me colocaram junto com ela. Então eu acho que eu não estava tão feliz por conta disso. Tinha medo dela morder meu braço na hora, né? Então... E teve uma outra também de uma festa junina em que eu apareço comendo, mas que fica um pouco difícil de ver, porque alguém, nesse exato momento desse, eu acho que dá um alimento para a pessoa e a bunda destaca, né? Mais do que eu. Então, eu tô ali no meio. Dessas imagens que eu pude ver, não só essas, mas várias outras, uma coisa que o Armando Silva falou referente aos álbuns, ele disse o seguinte: não pode haver álbum sem família representada, sem foto revelada ou sem predisposição a algum tipo de arquivo. Também não haveria sem contar ou pretender contar uma história. Então todas as imagens que eu mostrei até agora, né, elas contam uma história. E acho que esse é o papel da fotografia, ela tende a contar uma história, né? Os álbuns de família tendem a contar uma história. Eu olho para o meu álbum de família, mas eu acho que nós podemos fazer uma ligação com o nosso álbum de família. Seja dentro dessa imagem, né, Natal, esse momento alegre, todo mundo está vendo os presentes, mas eu dou um destaque nessa menininha, que é a minha prima, que ela está no colo da mãe dela, e alguns anos depois é feita uma outra imagem, num outro Natal, só que é ela, né, com o primo meu no colo dela. Então a gente vê que a fotografia, ela vai contando histórias e vai também mostrando a evolução, né, das pessoas ou daquilo que foi retratado. Como essa também, né, uma reunião familiar, e acho que também todo mundo tem alguma imagem dessa reunião, não só familiar, mas com amigos, com parentes, né. Essa outra, tá eu e meu irmão, acho que aí foi engraçado essa mesma pose, né, os dois. E aí eu vejo que vai contando uma história, vai mostrando esse crescimento nosso em cada imagem. Em cada álbum que eu via, eu ia vendo essa evolução, né? Não só minha, mas do meu irmão também. Ao mesmo tempo que eu vi isso, eu vi que eu uso as palavras do Boris Kosoy: a fotografia é um intrigante documento visual cujo conteúdo é a um só tempo revelador de informações e detonador de emoções. Eu peguei essa mensagem porque eu acho que é muito forte a fotografia, esse viés duplo dela, que é a um só tempo revelador de informações e detonador de emoções. Quando a gente vê algum álbum, eu acho que isso mexe com a gente. Quando a gente resolve folhear alguns álbuns de família, a gente vê coisas que já passaram, pessoas que já passaram e que não estão mais presentes, né? E aí eu falo um pouco do meu pai, porque eu acho que ver o álbum mexe com a gente, né? A foto, ela não fala, mas ao mesmo tempo ela mexe com o nosso interior, ela mexe com os nossos sentimentos. Tem eu com meu pai e tem o meu irmão com meu pai, né? Só que ao mesmo tempo a gente também não só lembra desse momento dele não estar mais aqui, mas a gente lembra de bons momentos, né? A gente vai lembrando de coisas boas. E existe uma coisa que o próprio Boris Kosoy disse, que existe a essência do fenômeno fotográfico. Então, a partir do momento que uma foto é criada, existem 3 coisas que precisam ser feitas para que a foto aconteça. Que seria o assunto fotografado, posso usar como exemplo essa, uma câmera a ser utilizada, um aparato a ser utilizado, e uma pessoa que possa usar esse aparato para fazer essa imagem. E foi engraçado que enquanto eu estava folhando esses álbuns, havia assim, uma pessoa que acho que fez o registro todo dessas imagens, tinha outras também, mas que não apareceu tanto. As imagens que tinham talvez não seriam dessa pessoa,
mas que ela ganhou, que seria a minha mãe. Minha mãe foi a fotógrafa e eu posso dizer que foi a fotógrafa oficial de casa. Ela que registrou os aniversários, as festas, o meu crescimento, o crescimento do meu irmão, os momentos que a gente tinha com meu pai, né? E eu não sei se isso seria uma selfie daquela época, né? Julho de 1979, ou se alguém tirou foto dela, né? Teria essa outra, super chique, né? Esse chapéu. Mas que foi o que eu percebi. As imagens que eu tinha dela, ela ganhava, era de, acho que ou da minha tia, ou alguém que tirou a foto, mas as imagens que ela aparecia em aniversários, era a minha tia que dava. E aí eu percebi que faltava algumas imagens dela. Faltava, acho que aparecer ela um pouco mais. E aí agora eu apresento meu TCC, porque meu TCC é sobre a minha mãe. Meu TCC está totalmente ligado à imagem dela, porque é uma coisa que eu senti falta nesses álbuns. Tinha imagens, mas eu queria trabalhar em cima dela, eu queria trabalhar em cima desse personagem que foi fotógrafo. Eu acho que se não fosse por ela, eu não seria fotógrafo. Não sei, né? Mas eu penso dessa maneira, porque quando eu abri os álbuns, eu vi essas imagens e acho que tudo isso conseguiu ligar ao longo desses 4 anos dentro do que eu estudei e de como eu fui observando esse tema que seria a minha mãe. Então eu titulei ele como Delicada, e eu acho que eu já tinha essa ideia do tema quando eu fui registrar primeiramente os objetos. Eu tenho uma certa dificuldade de fotografar pessoas, mas eu resolvi fotografar alguns objetos e acho que remetia muito à minha mãe, né? Porque é ela ali em casa cuidando da casa, dos objetos, e acho que isso refletia muito ela, né? Então eu comecei a explorar dentro de casa esses objetos, coisas que às vezes estavam no cotidiano e às vezes não percebia, mas eu falava, não, aqui tem uma foto para ser feita, né? Então, ao mesmo tempo que eu ia vendo esses pequenos objetos, eu ia vendo essa delicadeza que ela tinha, né? E tem um poema que eu encontrei, deixa eu só procurar aqui, que foi do Franz Kafka, que acho que representou muito esses objetos, que seria um tema que fala assim: não é necessário sair de casa, permaneça em sua mesa e ouça. Não apenas ouça, mas espere. Não apenas espere, mas fique sozinho, em silêncio. E então, o mundo se apresentará desmascarado. E em êxtase, se dobrará sobre seus pés. E eu vi que esse poema refletiu muito essas imagens, né? Refletiu muito isso dela, sabe? Mas quando eu fiz esses objetos, eu falei, meu, eu ainda quero trabalhar a imagem da minha mãe. Eu quero registrar a presença dela, porque acho que era isso que estava faltando nesses álbuns. Eu usei como referência, para que eu pudesse alcançar a imagem dela, 4 fotógrafos. O Luigi Guirri, que seria o dono dessa imagem, ele gostava de fotografar, ele era um espectador da vida, ele era um espectador desse momento contínuo da vida. E ele começou a fotografar pessoas de costas, sempre vendo o horizonte, sempre vendo alguma coisa, e eu tentei fazer isso. Então eu comecei a fazer esses links de costas, né, porque acho que era mais fácil fazer, só que eu falei, meu, tá faltando ela, não é isso que eu quero, vou continuar explorando. Aí me veio o TCC do Daniel Ávila, ele fez o TCC do pai dele, e ele registrou o pai dele, mas ele tinha, né, uma certa distância entre o pai dele, então ele tentou se aproximar através da fotografia, né, com o pai dele. Esse foi o retrato final, esse foi o TCC dele, né, foi essa imagem que ele fez. Veio também as imagens do Lartigue, o Jacques-Henri Lartigue. Ele foi um fotógrafo que desde os 8 anos começou a fotografar e sempre pegava a família, sempre pegava esses momentos contínuos e oportunos que ele podia registrar, e ele explorando com a fotografia toda a vida dele, né, e a vida das pessoas que rodeavam ele. E me veio o TCC da Mari, a Mariane Lima,
A mãe dela não tinha uma foto, acho que quando a mãe dela era mais nova, ela resolveu visitar o local onde ela nasceu e resolveu fazer um álbum para a mãe dela. Eu falei, pois acho que é isso que eu quero, né? O Lartigue tá ligado, o Guirre está totalmente ligado ao que eu estou buscando, o Daniel Ávila e a Mariane Lima. Então eu também fiz uma imagem meio próxima, mas eu queria pegar esse cotidiano, porque foi isso que minha mãe fez. Minha mãe registrou o meu cotidiano, minha mãe fotografou tudo que eu vivi. Então eu percebi que depois desse tempo, né, o tempo do trabalho é o grande sintetizador do processo criador. Foi ao longo desse tempo que eu fui analisando e fui vendo, meu processo o trabalho está ganhando forma, porque gera essa gestação, e foi a Cecília Almeida Salles que falou isso, então eu vi que todo esse tempo de trabalho que eu fui fazendo foi gerando essas imagens que agora eu mostro da minha mãe. Sejam momentos singelos, sejam momentos simples, eu vi que ali tinha uma foto a ser feita, né? E aí foi todo o cotidiano, boa parte dessas imagens foram feitas lá em casa, e eu explorei bastante, não só eu atrás da câmera, mas a câmera posicionada próximo dela. Ao mesmo tempo eu não estava lá, eu comprei um controle para disparar longe, para ver qual seria essa reação, né, diante da câmera. E acho que o que mais me impressionei foi porque ela não se importou, né? O ensaio pôde ser feito, o ensaio continuou acontecendo, e o cotidiano que eu estava buscando, eu ia conseguindo a cada imagem que eu fazia, né? Seja ela lavando roupa, eu acho que cada ato que ela fazia era uma parte da delicadeza dela. Era um momento que era dela e refletia, e era isso que eu ia buscando. Ela no trabalho, né? E ainda que às vezes ela sumia, né, por conta do ambiente onde ela estava, eu me aproximava, eu ia explorando ângulos, eu ia explorando várias formas de fotografá-la e buscando essas imagens que eu queria dela, né? E tem uma coisa que eu lembro quando eu era criança, que eu queria ler bem rápido, que está no TCC, que dizia assim: minha mãe sempre foi batalhadora, né? Eu acho que esse ensaio mostra bastante disso. Só que nos anos 90, quando eu era mais novo, ela acordava às 4 da manhã para ir trabalhar em Congonhas. Às vezes, eu acordava assim que ela estava abrindo o portão de casa. Eu corria para a janela da sala e chorava, pois não iria vê-la pelo resto do dia. Ela disse, uma vez, que ficava com um aperto no coração ao me ver chorando pela janela, pois ela não podia voltar para me dar um beijo. E ela precisava sair naquele horário, naquele momento, pegar o transporte e ir até o trabalho. Nesse período, meu pai cuidou muito de mim, né? Então eu sentia muito essa falta, sabe? Isso mexia muito comigo, eu acho que isso ficou marcado muito, sabe? Essa falta dela. E eu fui registrando isso, e dentro desse ensaio, o que eu quis buscar foi o que o Luiz Guirre disse. Eu quis buscar uma fotografia que não violente, julgue, oculte, esconda, transforme. Porque ver é o aspecto mágico da fotografia e necessita mais de leveza e transparência que de pesadas armaduras, né? Eu acho que isso estava muito refletido ao ensaio que eu fui fazendo da minha mãe. E fui explorando esses ângulos, fui explorando cores, fui explorando a imagem dela, o papel dela. E eu via essa delicadeza, né, fazendo pé, todos esses atos do cotidiano, sabe? Eu achei que isso seria incrível. E no final, ela sentada, assistindo televisão, né? E boa parte agora dos momentos ela fica sozinha, né? Porque meu irmão e eu trabalho, nós trabalhamos, mas era essa essência que eu quis buscar ao longo desse ano todo, né? Eu não sei se ela esperava isso, porque isso era uma surpresa mesmo que eu queria fazer a ela, porque eu achei que ia ser muito bonito em referente à imagem dela. E para finalizar todo esse ensaio, eu acho que eu uso uma mensagem que o John Sarkovsky disse, né? A fotografia grande, indiferenciada, homogênea num todo, tem sido professora, biblioteca e laboratório. Então, ao longo desses 4 anos eu aprendi muito com a fotografia, a explorar boa parte dos meios dela,
só que eu sei que eu ainda vou aprender mais, né? E eu não sei como é que esse ensaio para mim acho que não acaba, acho que tem uma continuação, né? E eu quero continuar explorando. Agora que minha mãe sabe do ensaio, eu não sei qual seria a reação dela continuar fotografando, porque ela sabe agora que eu estava criando um ensaio ao longo do ano todo para ela. Mas é isso que eu queria refletir, toda essa delicadeza dela, o papel dela, que foi ser minha mãe, foi ser a fotógrafa, e acho que tudo isso é uma devolução, é uma homenagem para ela, que foi e sempre será minha mãe fotógrafa de casa, oficial. É isso. Obrigada. Então, vamos começar os comentários da professora Luciana. Agradeço, Pablo, você me convidar, você sabe que a gente tem uma relação próxima, fiquei muito feliz, ó, tô com vontade de chorar. Agora, ó, você chega. Deixa eu pensar uma coisa fria. O título é lindo, né? Delicada. Todo mundo respirando junto comigo.